Olá para você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está teatral. Hoje a gente vai falar um pouquinho de teatro, de arte, de cultura. A gente recebe o ator e diretor de teatro, Rodrigo Pignatari. Rodrigo, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês e estamos aqui para conversar. Rodrigo, que é moquense, porém guarulhense de coração, né? Veio pra cá cedinho, né? Olha, vim pra cá cedinho. Como você sabe da Moca, hein? Nasci na Moca. A Moca é um principado à parte em São Paulo. Eu só nasci na Moca, né? E aí, com um mês, morei um mês na Vila Augusta, né? E depois eu fui pra Vila São Jorge, ali entre Vila São Jorge e Macedo. Às vezes muda o nome, né? Jardim São Jorge, próximo do centro. Mas eu sou guarulhense, aí fiquei aqui até 34, 35, 36 anos, depois fui para São Paulo, Zona Norte, mas aqui pertinho do lado, Tucuruvi, Vila Mazei, Vila Maria, e agora vou voltar para Guarulhos de novo, Vila Augusta, tô voltando. Maravilha. As origens. A gente vai falar da sua relação com a cidade, que eu quero saber como é que você explorou a cidade, viveu sua juventude aqui, o que você fez de legal. Mas saindo completamente da pauta, acho que fica um recado legal. A gente faz o programa aqui já há 12 anos, 11 anos, né? 11 anos que a gente tem a TV Câmara. Então, a gente já faz o programa há bastante tempo. Acho que fica um recado legal, saindo completamente da pauta, estou saindo do script aqui. Para os próprios vereadores da casa, que normalmente fazem os títulos de cidadão de Guarulhos, né? Cidadão guarulhense. Aqui a gente traz muita gente que não é guarulhense, mas é guarulhense, né? Então, assim como você. Então, a pessoa veio muito cedo, né? Ou desenvolveu um projeto bacana aqui. Se vocês pegarem aqui a pauta com a produção, pessoal, tem grandes perfis para a gente fazer títulos de cidadão guarulhense e com muitos méritos. Fala aí sua relação com a cidade de Guarulhos, Rodrigo, pra gente. Bom, eu cresci aqui na Vila São Jorge, ali próximo do antigo Hospital Pio XII, que agora é o Hospital Unimed. Estudei, assim, tive uma vida muito assim, brincando na rua, descendo a rua de carrinho de rolemã. Na escola tive uma vida comum, assim, repeti de ano, quinta série, continuei. E aí eu descobri, mais ou menos na 8ª série, o teatro. Isso na escola. Comecei a fazer na aula de teatro com uma professora de educação física, não era nem professora de arte. E cresci ali no bairro da Vila São Jorge, bairro do Macedo, né? Na verdade, Vila São Jorge, bairro do Macedo. E comecei a fazer oficinas culturais aqui na cidade, no Teatro Nelson Rodrigues, né? E aí cresci, continuei, fiz oficinas culturais e aí fui estudar. Falei, não, quero continuar fazendo teatro. Que eu gostava sempre dessa coisa de contar histórias, de inventar, né? Brincar, de você inventar histórias de personagens e tal. Isso desde criança, em casa. E aí no teatro eu descobri essa coisa de criar personagens e aí fiz as oficinas culturais aqui na cidade, assim, no começo dos anos, eu fiz no ano 2000. Aí, 2001, a gente continuou a fazer oficinas aqui, não tinha ainda uma política pública, assim, de uma escola que tem continuidade. Aí fui fazer teatro escola em São Paulo, aí me formei no Teatro Escola Macunaíma e voltei para Guarulhos. E aí, quando eu voltei para Guarulhos assim, né? Eu só estudava fora, mas continuava morando aqui. E aí eu continuei a fazer teatro aqui em Guarulhos. Aí eu comecei a fazer teatro aqui em Guarulhos, depois das oficinas com os colegas que formaram o Grupo Populacho. E aí fui fazer licenciatura em artes visuais, na FIG, né? Agora é Unifig, Unimesp, sempre muda de nome essas faculdades, né? E de lá eu criei o meu grupo, né, juntamente com a Juliana Seabra, que hoje faz parte do grupo, ainda é do núcleo do Grupo Glacê, e a Juliana Araújo. E a gente se formou na faculdade e o Grupo Glacê saiu de lá. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de teatro na cidade de Guarulhos, né? Então a gente apresentou no Teatro Nelson Rodrigues, no Adamastor. Show. Né? E inclusive depois fomos para uma peça numa praça, na Madalena Pardo Cantó, que é ali também no bairro do Macedo, e os ensaios aconteciam muitas vezes, a gente fez ensaios
nessa praça, a gente chegou a fazer ensaios também no Bosque Maia, fizemos ensaio na minha casa, na casa de integrantes do grupo, né? Isso acontece muitas vezes porque a gente não tem muito espaço em muitos lugares da cidade. Isso a gente vai falando aos poucos, mas assim, vocês viveram a cidade de Guarulhos. Agora, tirando a parte cultural, você gostava de passear, fazer algum rolê, algum lugar que você gostava de ir com seus amigos, enfim? Aqui, a Bosque Maia, sempre assim, porque como eu morava próximo do centro, a brincadeira de ir com o carrinho de rolemã para descer, ter uma ladeirona na rua de cima do Bosque Maia, descer... que é uma rua que não passava muito carro, né? Hoje em dia tem carro para tudo quanto é lugar. Então, assim, era muito Bosque Maia. O cinema, eu cheguei aí no Cinestar, o cinema que depois foi a Câmara, né, Municipal. Assisti o filme do Batman lá, de 89. Aqui no Brasil, acho que chegou nos anos 90. Assisti... Lago dos Patos, eu lembro bastante de ir bastante lá. Eu assisti uma peça de teatro de bonecos no Teatro Nelson Rodrigues uma vez. Lembro daquele museu que tinha também no Nelson Rodrigues de História Natural. Eu acho que é de História Natural, talvez eu esteja errado. Então foi muito isso, assim, ali na região do Bosque Maia, andando de bicicleta, andando de carrinho de rolemã. É isso que eu digo, tá vendo? Vocês têm, além de ter projeto aqui, vocês viveram muito a cidade. Então, se prestarem atenção no ponto de vista, se pegarem as edições anteriores, tem muita pauta para a gente distribuir uns títulos legais de cidadão guarulhense, mesmo para pessoas que realmente também merecem. Agora, você citou aí o grupo Glacê, que você fundou na faculdade com seus amigos. Isso. Me fala um pouco desse grupo, o que é, o que vocês já produziram? Então, a gente produziu uma peça... A gente começou com um estudo, né, que era o meu TCC da faculdade, que eu criei um personagem, e a partir desse personagem que falava sobre as dores do mundo, né, os sofrimentos que acontecem no mundo e que a gente muitas vezes não entende, as injustiças e tal. E aí criamos um estudo que era esse trabalho, que eram 3 cenas, se eu não me engano. E essas cenas depois elas viraram um espetáculo. Foi o primeiro espetáculo do grupo Glacê, que se chama Pós-Glacê. Esse estudo chamava Glacê, que a ideia do grupo, o nome do grupo ficou por conta desse estudo, que é a ideia do glacê, que é aquela cobertura de bolo que ela esconde um pouco o que está por dentro, né? Às vezes ela é muito açucarada, o glacê ele é muito açucarado, às vezes esconde o que realmente está por dentro. E a gente, enquanto fazedores de arte, a gente sempre pensou essa ideia de assim, vamos mostrar o que tem dentro, né? E o que tem dentro da gente, muitas vezes, né? E fundamos o Grupo Glacê na faculdade, saímos da faculdade e aí a gente fizemos um segundo espetáculo, que era o estudo sobre a neutralidade, que depois do pós-glacê, a gente começou a estudar essa ideia o que é a neutralidade, né? E chegamos no fim do espetáculo de que essa neutralidade não existe, né? E a gente estudou várias questões relacionadas desde as cores, né? E a gente, como é um grupo que tem formação, além de atores e atrizes, a gente tem uma formação em artes plásticas. Então a gente sempre teve uma atenção a mais para a imagem, para a construção não só da cena, da dramaturgia, mas a construção da imagem, né? Algo bem filosófico aí, né? E aí depois do estudo sobre a neutralidade, que a gente estreou num ateliê aqui em Guarulhos, no ateliê da Malu McCoy, ali no centro, a gente montou o espetáculo Versidão, inspirado no Édipo Rei, né? Na ideia daquele rei que ele mata o pai e casa com a própria mãe. E aí quando ele descobre isso, sem saber de nada disso, e quando ele descobre isso, ele fura os próprios olhos. E aí o nome era Versidão por conta que a gente vê demais, a brincadeira com a palavra ver, né? Versidão, a gente vê demais e a gente não dá conta. E isso, 2012, a gente estava começando a pensar essa questão do mundo da imagem, né? Da gente não dar conta. E quando lembrando aqui da peça, né? Se eu posso falar um pouquinho sobre isso, 2012 a gente estava falando um pouco sobre... Hoje, quando a gente fala da questão da imagem, muita coisa a gente não dá conta, né? Tudo que aparece no nosso celular... Nós somos bombardeados hoje o tempo todo. E a gente começou a falar sobre isso. Isso, a gente começou... E aí essa ideia do Édipo, resgatar esse clássico grego,
para os dias de hoje. Para os dias de 12 anos atrás. De 2012. Não é bem de hoje, não, mas tá tudo bem. E aí, a gente estreou esse espetáculo numa praça também, na praça ali no bairro do Macedo. A gente ocupou essa praça artisticamente durante 2, 3 anos e estreamos o espetáculo lá. E de lá para cá, a gente teve uma pausa no grupo, a gente teve uma crise de como a gente ia fazer com integrantes que estavam no grupo, a gente não estava conseguindo marcar encontros, se encontrar, a gente fez uma pausa no grupo. Uma pausa e cada integrante foi fazer as suas coisas individualmente e a gente começou um espetáculo, um monólogo que se chama o que aconteceu com a gente antes de acontecer tudo que aconteceu. Só que esse espetáculo ele não virou. Não virou, a gente falou, não, vamos pausar. E pausamos os 4 anos. 2018, a Juliana Seabra, ela me chamou para uma conversa, vamos voltar? Eu falei, vamos conversar? Vamos. E ela trouxe um projeto, que era um projeto que a gente já tinha pensado lá atrás, que era a gente dá o nosso olhar dos 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é o espetáculo que a gente encerrou agora recentemente na Biblioteca Monteiro Lobato. E é sobre isso que eu quero que você fale, porque essa peça chama A História de um Lugar, e o que você está vendo aqui no nosso cenário, na nossa câmera geral, é parte do cenário da peça, né? Então eu quero que você explique esse cenário, né, desse tamanho, digamos assim, para que você possa colocar um pouquinho aqui. Isso eu vou te falar para você fazer em 2 minutinhos, porque daqui a pouco eu tenho que chamar o intervalo já, porque passa rápido, mas eu queria, se possível, e que se a gente conseguir dar um detalhe aqui para mostrar um pouquinho do cenário. Bom, a gente tem aqui o cenário, é importante frisar, né? Quando a gente pega o 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, a gente não tinha como tratar de todos os personagens, que é a história de uma família que se passa em 100 anos, várias gerações. E aí a gente definiu, nesse processo de contar a história dos 100 anos de solidão, a partir da cidade de Macondo, que é a cidade central. Certo. E aí a gente criou, até por uma necessidade do grupo, ter uma contadora de histórias, ser uma personagem que vai contar, vai narrar a história desse lugar, e não dos personagens, mas dos acontecimentos desse lugar. Então essa contadora de histórias vem com essa maletinha e vem com essas casas, para contar a história desse lugar, né? Então e a gente pensou esses cenários pequenininhos, as casinhas, a escola, o cinema. Aqui a representação dessa pedra, a gente tem a representação aqui do sábio profeta, né, do Melquíades, que é do 100 anos de solidão. Aqui a bananeira, que tem uma questão assim, principal no 100 anos de solidão, que funda a Companhia Bananeira. E aí a gente decide contar essa história com esses objetos. Então toda a grandiosidade do 100 anos de solidão a gente coloca apenas nesse lugar. Por isso que a gente tem esse recorte da peça. Que é bacana. A gente conseguiu mostrar em detalhe, só para saber? Conseguiu? Maravilha. Então, você já deve ter acompanhado aí. Muito bacana esse cenário, viu, Rodrigo? Vale muito a pena. E a peça, então, terminou. Está prevista novas apresentações? Estão previstas novas apresentações ou não? Aguardamos convites, né? A gente, assim, é um espetáculo que ele está pronto desde 2019. Teve a pausa da pandemia, a gente fez uma versão em vídeo dele. Mas aí agora a gente encerrou o fomento ao teatro e à dança, né? A circulação pela cidade. Mas assim, a possibilidade de continuar apresentando vai rolar. Você falou em fomento e falamos muito sobre políticas públicas aqui, né? Então, importante. Esse é um assunto que vai ficar para o próximo bloco. Beleza. Porque na volta eu quero ver o seu olhar sobre as políticas públicas para a parte de cultura da cidade de Guarulhos, né? Beleza. A gente sempre deixa aqui os convidados bem à vontade para realmente dar sua opinião, porque são vocês que vivem, né? A cultura aqui, vocês trabalham na cultura aqui, então acho que é o mais justo possível que vocês possam dar esse olhar sobre as políticas públicas aqui da cidade. Antes a gente vai fazer um intervalinho. Vamos beber uma aguinha? Vamos. Então a gente faz uma pausa aqui na geral. A gente vai fazer uma pausa, um pouquinho a gente já volta.
Legal, o ponto de vista então está de volta, a gente recebendo aqui o ator e diretor de teatro, o Rodrigo Pignatari, e a gente está devendo aqui uma questão muito importante, que eu falei que a gente ia abordar, né, Rodrigo? Vamos falar um pouquinho das políticas públicas para o setor de cultura da cidade de Guarulhos. Queria o seu olhar sobre isso, o seu ponto de vista sobre isso, para a gente honrar aqui o nome do programa. Bom, políticas públicas, elas são necessárias, assim, e necessárias tem que ter para sempre. Principalmente quando eu estou falando de política pública para a educação, para a saúde e para a cultura, que é a minha área, né? E também sou educador, então para a área da educação também serve, é necessário, né? Por exemplo, a gente passou agora com o projeto de circulação pela cidade de Guarulhos pelo fomento ao teatro. É muito importante, a gente percebe a diferença, por exemplo, quando você vai com os espetáculos, você consegue divulgar melhor os espetáculos, você consegue fomentar a produção teatral e eu vou falar muito assim do que, para ficar assim, porque às vezes fica parecendo só que a gente estão pedindo algo para nossa classe, mas quando a gente fez a circulação por toda a cidade de Guarulhos, todos os dias, todas as apresentações do nosso espetáculo foram gratuitas e teve público. E pessoas, por exemplo, a gente apresentou numa escola da prefeitura de Guarulhos, a EPG Jorge Amado. Tinha estudante lá que nunca assistiu uma peça de teatro. E o que possibilita um grupo de teatro chegar numa escola pública e apresentar o seu espetáculo para os estudantes da educação de jovens e adultos? Uma política pública. A gente também apresentou na Unifesp, por exemplo. E a gente foi entrevistado lá também e falou assim, você acha que é importante ter espetáculos aqui na Unifesp? Eu falei, eu acho que é importante, mas mais do que ter espetáculos é ter uma política pública de continuidade. Né? Sem continuidade a gente não tem avanços. Vou dar outro exemplo. Em Santo André a gente tem a ELT, a Escola Livre de Teatro. Ela existe há décadas e ela praticamente formou uma geração de atores e atrizes e diretores e dramaturgos para o Brasil e para fora do Brasil. É reconhecida internacionalmente. E aí quando a gente fala de política pública, a gente está pensando no quê? A gente está pensando na economia do país e na formação cultural desse país, né? E não é aquela conversa de estamos levando cultura, não. As pessoas terem acesso, as pessoas poderem produzir cultura na cidade. Mas aqui para você tem, falta, onde que está precisando, onde é que está deficiente, onde é que está bacana? Por exemplo, o nosso grupo tem 17 anos, vai fazer 18 agora. Foi a primeira vez que a gente ganhou um edital de fomento ao teatro e à dança, que é da cidade de Guarulhos agora. Primeira vez. E a gente já conseguiu perceber uma relação diferente com o público, né? Onde você consegue, com a própria verba, você consegue turbinar, por exemplo, hoje com a questão da internet, consegue turbinar uma publicação no Instagram, pessoas de outras cidades, de outros estados, ter acesso ao nosso trabalho, ou seja, isso também está divulgando a cidade. O nosso espetáculo a gente apresentou aqui no Espaço Revoada, que é uma escola de circo aqui da cidade de Guarulhos, que é um espaço privado, mantido ali pelo Lucas Branco, né, que é um ator daqui da cidade também, e veio um casal de Arujá assistir o espetáculo, porque ficou sabendo de lá a partir da divulgação daqui. Que legal o espetáculo, a gente pode divulgar para as pessoas assistirem? Pode. As pessoas, a gente quer assistir na Biblioteca Monteiro Lobato. As pessoas foram até a Biblioteca Monteiro Lobato. Então isso é muito importante. E é importante para a formação do cidadão, né? Nenhum país vive sem cultura. Então, assim, a política pública, ela é mais do que necessária, ela é essencial. É o básico, tem que ter. E a gente espera que se multiplique. E a captação de recursos de vocês foi só através disso, de edital, ou vocês têm outro tipo de instrumento para captar os recursos aí para poder tocar o projeto? Por exemplo, esse espetáculo, a gente levantou a montagem dele, a gente fala que nossos espetáculos, nosso trabalho, ele é USB.
ele tem que entrar em qualquer buraco, em qualquer lugar. Então, esse espetáculo aqui, a gente levantou com o que a gente tinha de material, nós, enquanto grupo, bilheteria para repor o material, e levantamos o espetáculo do zero. O que a gente contou aqui, na verdade, foi só a circulação do espetáculo pela cidade, e aí envolve o pagamento de atriz, o pagamento de produtor, de imprensa, né? Assessoria de imprensa, divulgação, gasolina. Então, tudo isso a gente veio por meio de um edital. A gente não consegue, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue captar, por exemplo, pela Lei Rouanet. E existe toda uma polêmica, e a Lei Rouanet ela é super importante. Ela é super importante, mas muitas vezes uma empresa ela vai patrocinar aquele grupo que tem sempre um ator, uma atriz global, né? E não um grupo de pesquisa que está... Então, é como a educação. Eu defendo a educação pública de qualidade como política pública, assim como eu defendo a cultura como política pública de qualidade. A gente espera que isso aí melhore bastante, né? Porque precisa, como você disse, precisa, eu concordo contigo. E como é que você vê hoje, então, as produções teatrais independentes? Você diz na cidade? No seu olhar aqui para a cidade. A cidade sempre teve uma produção muito rica, né, de teatro. Não só teatro, nas artes visuais. Aqui na cidade, desde que eu comecei a fazer teatro, por exemplo, eu tenho um projeto que eu fiz, terminei acho que 9 anos atrás, que era Geografias de Cena, que era contar histórias dos grupos de teatro a partir de uma filmagem simples, muitas vezes com o celular. Projeto bem metalinguístico mesmo, né? Isso, e aí que os grupos contassem a história, sem eu entrevistar nem nada. Ó, vou ligar a câmera, você vai contar a história do seu grupo. Bacana. E aí tinha o Núcleo Arranco, o Coletivo Populacho, Teatro dos Orelhas, a Trupe Hortaética, quem mais participou? Não estou lembrando agora de todos os grupos. Mas enfim, já deu alguns exemplos, né? Sim. A Companhia do Caminho Velho, inclusive esteve aqui no ponto de vista. E assim, uma galera que produz teatro independente, assim. Muitas vezes, por exemplo, nós, 17 anos, é a primeira vez que a gente pegou uma lei, uma política pública para o teatro. Nas artes visuais, a gente tem o Coletivo 308, que é na Ponte Grande, né? O pessoal do cinema em Guarulhos produz de forma independente já há muito tempo, né? E agora vai ter um material muito bom a partir da Lei Paulo Gustavo. Então, mais uma vez, a importância das políticas públicas, com uma galera que já faz cinema e galera premiada, assim, que ganha prêmios, assim, fazendo cinema, o cinema, assim, independente, correndo atrás. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa aqui em Guarulhos, sei lá, que eu conheço há pelo menos 20 anos. E tem gente que vem de outras épocas também aí, que eu já não posso falar, eu posso falar das pessoas que eu convivi. Mas o que é bacana, assim, a gente recebe aqui no Ponto de Vista muitos artistas mesmo, né? Sim. Muitos produtores culturais, atores, atrizes, diretores, enfim. Então a gente vê que a produção da cidade é bem rica. Isso é muito bacana. Eu acho que o guarulhense pode aproveitar melhor a cidade, inclusive, com essas situações. E me fala uma coisa, quando vocês faziam as apresentações de teatro, vocês faziam oficinas junto, é isso? Sim. Me fala um pouquinho dessas oficinas. Então, essas oficinas elas foram parte da circulação do Projeto Lugar, que são as oficinas com esses objetos aqui, que é a ideia de uma oficina de modelagem em argila. Não é só uma oficina de modelagem em argila, que eu que ministro essa oficina. Além da ideia da pessoa aprender a trabalhar, modelar argila, ela vai pensar... Como a gente fala da história de um lugar, ela vai pensar o lugar dela, né? A casa dela. E a casa no sentido poético, qual é o meu lugar? E aí, cada pessoa que participa da oficina, que participou da oficina, pensa essa casa, esse lugar, como lugar poético de si, como essa ideia desse imaginário do nosso lugar, do nosso espaço, que foi mais ou menos a ideia que a gente pensou quando a gente conta a história desse lugar. Esse lugar, por exemplo, da peça, que é o lugar Macondo, é um lugar que também somos nós. A história de Macondo
se mistura um pouco com a história do Brasil. E aí, a oficina trata um pouco disso. Então, a gente vai trabalhando a modelagem argila, que é a parte mais técnica. Bacana. E ao mesmo tempo, vai trabalhando essa parte poética. A outra oficina é a oficina ministrada pelo André Alcuma, que cuida da parte audiovisual do nosso espetáculo. Que aí ele deu uma oficina toda voltada para a questão da imagem do audiovisual no teatro. Quase como se fosse um personagem, porque durante o espetáculo... esse audiovisual, o que acontece no audiovisual altera a personagem protagonista do espetáculo. Que bacana, uma coisa bem interativa, então. Interativa. E aí ele dá uma oficina falando Legal. sobre a função do audiovisual no teatro. Foi muito bacana. O André também é um cara inteligentíssimo, né? Isso, e é participante... hoje o nosso grupo, é importante lembrar, falando para a câmera agora, conta comigo, Rodrigo Pignatari, André Alcuma, Juliana Seabre e Franklin Jones. Maravilha. É um time de grande qualidade, hein? Com certeza. Sou privilegiado. Opa, somos todos por ter vocês aqui, né? Fala uma coisa pra mim, Rodrigo. Você tem algum ídolo na sua profissão, no teatro? Alguém que você admira? Que você fala, puxa, me espelhei nessa pessoa, gosto dessa pessoa, acho bacana, vou por aqui, Nossa. vou por ali. No teatro a gente tem muitos, né? Acho que o Zé Celso, ele é um bom exemplo do que a gente pode pensar como criador de arte do Brasil, falando do teatro, né? E que a gente perdeu recentemente, o Zé Celso, e um exemplo de um teatro de batalha, de guerrilha, que resistiu ao tempo e que muitas vezes dependeu da própria política pública, né? Quando a gente fala das políticas públicas. O Zé Celso... estamos falando sobre 100 anos de solidão. Garcia Marques, pra gente também, é um artista, criador, um escritor que também nos inspira muito. Eu gosto muito da mímica, então minha formação em teatro é muito voltada para o teatro físico, a mímica. Então, o Marcel Marceau, Charlie Chaplin, são grandes artistas assim que conseguiam contar sem a fala, muitas vezes, né? Só com a imagem. Isso me interessa muito. Quando fala assim, o que você gosta de fazer no teatro? Eu falo assim, eu gosto de construir imagem. O nosso grupo é bastante assim, gosta de construir imagens. Se a gente trouxer para os tempos modernos, a gente pode lembrar o Rowan Atkinson, o Mr. Bean, Sim, que também usa muito a mímica. Sim. Um cara sensacional. Então, eu acho que assim, do teatro, eu acho que o Zé Celso, ele é o cara, e acho que outros artistas, por exemplo, da mímica, o Marcel Marceau, o Charlie Chaplin, já indo pro cinema, né? E o Gabriel Garcia Marques, que é um artista que nos influenciou e continua influenciando. Tá muito bem de ídolo. Pra gente fechar o programa aqui, Rodrigo, você que é um cara que gosta de contar história, você tem alguma história de bastidor, alguma história engraçada que você pode trazer pra gente? De bastidores? Ou alguma coisa engraçada, algo que você se lembre, com uma curiosidade. O público gosta de saber o que há por trás das cortinas, normalmente. Bom, deixa eu pensar aqui. Teve uma apresentação recente que a gente tem uma mesa de luz, né? Essa mesa de luz a gente leva para tudo. E essa mesa de luz ela foi construída pelo meu pai, à mão. Meu pai era torneiro mecânico e ele fez. E a gente sempre teve essa coisa do trabalho manual, de criar, né? Vamos fazer a mesa de luz. Meu pai fez a mesa de luz, tudo. E a gente ia apresentar numa mostra aqui de Guarulhos no fim do ano passado. E aí vamos apresentar tudo. E o espetáculo depende dessa mesa de luz, porque os refletores que a gente usa também no espetáculo é tudo nosso. Nós que criamos. Meu pai também criou o refletor de latão. E aí chegamos para a apresentação, tudo certo, tal. Cadê a mesa de luz? Não tá. Aí liguei para a Ju. Falei, Ju, mesa de luz tá na sua casa, né? Aí ela, eu acho que não. Falei, onde que tá essa mesa de luz? E tem todo o valor sentimental. Mas assim, já fazendo terapia há anos, já falei assim, não, já tô pensando um jeito de fazer essa mesa de luz. E ela já desesperada, porque para ela a questão sentimental era muito forte. Eu falei, aí me deu um start. Eu falei, a gente emprestou essa mesa de luz para um colega do teatro também, o Leandro Pacheco,
Só que a mesa de luz estava lá na PUC, em São Paulo. E a gente ia apresentar aqui em Guarulhos, assim, tava 3 horas de apresentar o espetáculo. Aí eu liguei pro Leandro, falei, Leandro, e aí, tá com você? Ele, tá. Falei, tem como você me trazer? Ele, não, porque eu não tô na PUC, eu tô do outro lado da cidade de São Paulo. Falei, gente, lascou. Falei, lascou, não tem como, não vai ter como fazer. Mas é a questão dos dias de hoje, né? A tecnologia. Ele ligou para um cara da PUC, deu certo no fim das contas. O cara mandou via Uber, né? Que maravilha. Mandou, não sei nem se é Uber, né? Ele trouxe a mesa de luz, viajou da PUC para cá, em 45 minutos estava aqui, chegou e a gente apresentou o espetáculo, assim. Acho que essa é uma história engraçada, recente, assim, que a gente sofreu um pouco, mas deu certo, assim. Valeu. E a dica subliminar sua, que eu acho muito importante, é façam terapia. Façam terapia, porque terapia é vida, ajuda todo mundo. É realmente uma dica subliminar aqui. Deveria vir na água. Rodrigo, obrigado por ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Fica aí para a sua consideração final. Pode deixar seus contatos se você quiser, mas já agradeço aí por ter participado. Eu quero agradecer o convite de vocês e dizer que vocês podem seguir a gente, né, no Instagram, @glaceteatro, né? Sigam a gente nas redes, a gente sempre posta as coisas lá dos nossos espetáculos, das nossas produções, inclusive a gente está produzindo um espetáculo novo agora, inspirado em Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que foi o que inspirou Gabriel Garcia Marques a escrever Realismo Fantástico. E é um espetáculo novo que a gente está no processo de montagem. Aí estamos aguardando a Aldir Blanc para mandar o projeto de montagem do espetáculo novo a partir da história do Pedro Páramo. É também uma adaptação, né? Uma adaptação livre, assim como a gente fez com os 100 Anos de Solidão. E sigam a gente, obrigado. Uma peça baseada no inspirador da inspiração. No inspirador, isso. Estamos estudando a América Latina, depois a gente vai chegar aqui, Clarice Lispector. Valeu, Rodrigo. Vamos terminar esse programa junto, vamos fazer mais um último brinde aqui, ó. Viva. Agradecendo sempre ao público que assiste a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por ter assistido mais uma edição do nosso Ponto de Vista, continue na nossa programação, e é assim mesmo, ó, a gente faz aqui programa na informalidade, trazendo aqui os melhores perfis da cidade para você conhecer um pouquinho e conhecer, através dessas pessoas, também melhor a cidade de Guarulhos. Tomara que você possa explorar cada vez mais. Muito obrigado, nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.